O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. É possível dimensionar quanto a crise política interfere na crise econômica? Qual é o real tamanho da crise econômica? Para dar conta desse e de outros temas, no dia de hoje temos Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é mestre e doutor em economia pela UFMG e professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. A UFOP Educativa apresenta Minuto Astronômico. Estrelas de população 1 e 2. As estrelas da população 1 são jovens e podem ser encontradas nos braços espirais do plano da nossa galáxia. Tendem a ser quentes e brilhantes, possuindo um conteúdo metálico comparativamente elevado. As estrelas da população 2 são mais velhas e aparecem por toda a galáxia, sendo as do halo galáctico mais facilmente observáveis. Acabamos de apresentar Minuto Astronômico, um programa de educação e orientação sobre o universo e a formação dos planetas nas ondas do seu rádio. Produção, Setor de Astronomia do Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. Francisco, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Nós já até tratamos uma vez do tema da política interferir na economia, quer dizer, no caso, na época das eleições, se a minha memória não me trai, nas eleições de 2014, isso eu tenho quase certeza. Só que agora o Brasil vive para aquela... Numa paráfrase ao livro do Zenir Ventura, né? Podemos criar 2014 a eleição que nunca terminou, né? Porque e não terminou mesmo. No dia seguinte já se fez uma campanha tremenda para gerar uma crise que conseguiram gerar. E a questão é a seguinte: vários órgãos internacionais, já tivemos chance de ler já no ano passado, a imprensa internacional chamando a atenção disso. A crise econômica brasileira, em parte... Agora, e aí que você vai nos esclarecer qual o tamanho dessa influência, sim, mas com certeza, em parte, tinha origem numa crise política. Sim. Quer dizer, e aí vamos lá, destrincha isso pra gente, por favor. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Marcelo, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme participar do programa, desse bate-papo com você. Bom, com certeza, duas questões iniciais são importantes. A crise econômica ela é bem real e o tamanho dela... não é uma crise simples, né? É uma crise grande. Nós já tivemos precedentes na história da economia brasileira de crises com esse tamanho, mas o fato é que nos últimos 12 anos não presenciamos, não vivenciamos uma crise assim. Aí a gente vai comentar mais o porquê disso, né? Uhum. Agora, a segunda questão importante é a relação da política com a crise econômica, que também eu te diria que a resposta é sim. O componente político, digamos, a instabilidade política que você descreveu muito bem, que se instaurou depois da última eleição, ela certamente agravou uma crise que já estava crescendo no último ano do governo Dilma. Ah, tá. Então, quer dizer, você já tinha uma crise e ela foi intensificada pela crise política. Sim, com certeza. Ela não foi gerada necessariamente pela crise política. Não, ela foi intensificada. Tá. Isso é importante, é a melhor expressão. Bom, e aí a gente tem temos vários motivos para a conjuntura atual, né? Então, primeiro, vamos dizer assim, pegar os motivos estritamente econômicos, se é que é possível fazer essa separação, mas os motivos econômicos que precedem as eleições. Então, num primeiro momento, nós tivemos um Banco Central com o Tombini, né, a gestão do Tombini, no final do mandato Dilma, que veio aumentando a taxa de juros da economia desde 2013.
2013, a Selic, a taxa de juros básica da economia, ela veio aumentando e, assim, 1 ponto percentual, meio ponto percentual, 0,25. Às vezes as pessoas podem achar que isso é muito pouco em termos absolutos, de fato é, né? A questão é que o impacto desses pequenos aumentos sobre a economia é muito grande. E aí eu vou tentar resumir por que esse impacto é grande, né? Fique à vontade. Isso. Primeiro, porque a Selic, ela impacta, ela se chama taxa de juros básica porque ela impacta todas as demais taxas de juros da economia. Em especial duas, os juros do crédito ao consumidor e os juros ao empréstimo para quem quiser fazer algum investimento produtivo, né? Então, esses dois agentes essenciais da economia, o empresário e o consumidor, eles têm um aumento gigantesco no custo das suas ações. Então, os empresários naturalmente começam a retrair os investimentos, porque está mais caro investir, e do outro lado você ainda tem um componente de redução da demanda, o que impacta na expectativa de venda do empresário. Sim. Então o empresário vê a Selic aumentando e fala, opa, eu tenho que pôr o pé no freio, né? E isso, consequentemente, vai impactando na taxa de crescimento na economia, vai aumentando paulatinamente o desemprego na economia. Mas aí que tá, mas por que na gestão Tombini essa taxa veio aumentando? Porque, eu confesso, havia uma ameaça, eu me lembro dessa discussão, de uma ameaça de um aumento de uma taxa inflacionária, e aí é um combate bem ortodoxo, né? Eu aumento a taxa de juros para combater a inflação. Era só isso ou tinha um outro motivo? Eu confesso, não me lembro mesmo. Não, na verdade, o argumento do governo era esse. Era esse, o combate à inflação. Isso. Sim. Agora, qual o ponto interessante? Isso veio ocorrendo antes da eleição, né? Agora, logo no pós-eleição, 2 fatores significativos aconteceram para a crise. O primeiro foram os aumentos que o próprio governo Dilma liberou, autorizou, primeiro, do custo da energia elétrica e, segundo, o preço dos combustíveis. Os argumentos eram o racionamento de energia elétrica e, por outro lado, que a Petrobras estava há um tempo segurando o preço dos combustíveis, mas o que foi pouco divulgado é que o preço internacional do barril de petróleo estava em níveis baixíssimos historicamente, quer dizer, chegou a aproximadamente $30 o barril de petróleo, que é um preço muito baixo. Ou seja, a Petrobras tinha segurado o preço por um tempo, mas os custos dela iam começar a diminuir significativamente com essa redução do preço do barril de petróleo. Mas enfim, por que esses 2 efeitos são importantes para a gente entender o contexto? Porque eles têm um impacto fortíssimo sobre o custo das empresas, tanto a energia elétrica como o preço dos combustíveis, e, consequentemente, eles têm um impacto fortíssimo na formação de preços. Um empresário, num contexto de crise, numa baixa de demanda, né, e uma sociedade que tem a concentração de renda muito alta, o empresário sempre terá a tendência a repassar aumentos de custos para os preços. Ele fala assim, olha, eu prefiro reduzir a produção, ou seja, reduzir a minha escala de produção e aumentar o preço, porque tem parcela da população brasileira, uma parcela do meu consumidor, que tem muito dinheiro, porque a renda é muito concentrada. Então esse pessoal topa pagar um preço maior. Então eu prefiro diminuir a produção, repassar os custos e aumentar o preço. Então o que eu quero enfatizar é que a pressão inflacionária de 2015, grande parte foi proporcionada pela própria política fiscal do governo, de aumento de energia elétrica e de aumento no custo dos combustíveis. E pelo que eu entendi, no momento em que o custo do combustível ia cair. Exatamente, isso. Então, a explicação para isso ainda é um mistério. O governo diz que ele fez isso para que a Petrobras recuperasse capacidade de investimento para investir no pré-sal. Na verdade, para que a Petrobras aumentasse o seu fluxo de caixa para poder ampliar os investimentos no pré-sal. Por outro lado, esses investimentos poderiam aguardar um pouco mais. Então fica essa questão... O pré-sal não vai fugir. Exatamente. Até prova contrária. Exatamente isso. Então, ainda é um mistério. Mas o fato é que por que eu estou enfatizando essas ações, né? Porque, de um lado, você tem o Banco Central aumentando a taxa de juros, o que vai aprofundando a crise, com o argumento de combater a inflação, que foi muito alimentada pelo próprio governo, nessas 2 ações do governo Dilma, né? E por que isso é fundamental? Porque
esse choque de custos do ano passado, qualquer choque de custos, ele tem um impacto sobre a inflação, mas ele será diluído ao longo do tempo. O que eu quero dizer é que o aumento na energia elétrica, que as tarifas já até caíram, né, de energia elétrica, mas o aumento nos combustíveis do ano passado não tem um impacto permanente sobre a inflação. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Depois de 1 ano, 2 anos, essa pressão inflacionária, a inflação vai arrefecendo. E Marcelo, o que eu posso estar falando aqui, as pessoas que nos ouvirem, elas podem assustar porque é muito contra o argumento que é visto na imprensa em geral, né? Mas olha, eu vou te falar a mesma coisa que eu falo para os meus alunos. Gente, vocês podem não acreditar em mim, mas façam o seguinte, abram qualquer livro de economia, manual de macroeconomia que vocês conheçam. Peguem, para não cair assim numa questão, mas esse autor é brasileiro, Chico, ele pode ter uma ideologia A ou B. Peguem os manuais de autores norte-americanos, estrangeiros, que estão traduzidos, que o cara não tem relação alguma com a política brasileira. Você vai ver que isso é uma questão básica dos manuais de macroeconomia. Se você tem um impacto, um choque de custos que causa inflação, você não precisa combater esse choque aumentando a taxa de juros, porque os impactos dessa inflação eles vão ser diluídos ao longo do tempo. Então, quando o Banco Central diz que precisa aumentar a taxa de juros porque a inflação está sendo acelerada por um choque de custos, ele, digamos assim, está sendo muito curto-prazista, para a gente criar para fazer um neologismo aqui, né? Ou seja, ele está dizendo assim, não, eu não vou esperar 1 ano, 1 ano e meio para que os efeitos da inflação desapareçam. Eu quero que ela desapareça agora. E aí aumenta a taxa de juros. Só que com isso você amplia a recessão. Exato. Não, eu fico pensando, o Francisco, não me recordo se já tivemos chance de conversar sobre isso, mas como historiador por formação que eu sou, né, lembrando sempre minha graduação em História, mestrado, doutorado que foi em Ciência Política, eu tenho uma visão que a sociedade brasileira, hoje, século XXI, ela pensa e age como uma sociedade mercantilista do século XVIII para trás. Né? Eu digo sempre, o brasileiro ainda não chegou no capitalismo. Pelo menos a maior parte da sociedade. E aí, quando eu digo a maior parte, eu falo de todos, quer dizer, da nossa classe política, mas eu falo do homem e da mulher comuns, tá? Que estão aqui no dia a dia da pessoa que está andando por uma rua de Ouro Preto. Essas pessoas não chegaram no capitalismo. E quando você me fala uma atitude dessa, tá? Qualquer atitude imediatista, quando eu saio da economia e caio na história, e aí eu penso nos vários modelos, nas várias conjunturas históricas que a humanidade já passou, ao menos a sociedade ocidental, a resposta é sempre a mesma. Isso é mercantilismo, né? A ação imediata é mercantilismo, porque capitalismo pensa a médio e longo prazo. Isso. Então eu não sei, desculpa esse parênteses, perfeito. É que quando você me fala uma coisa dessa, eu não consigo pensar de outra maneira. Nós continuamos mercantilistas, olha que coisa boa. Aliás, eu me lembro de um livro de um historiador carioca, o João Fragoso, que o título é O Arcaísmo como Projeto. Quer dizer, o nosso projeto é ser arcaico mesmo, né? Dá essa sensação. Mas desculpe eu ter Não, perfeito. E olha o que aconteceu no início do ano passado, que também foi muito interessante. Aí eu já começo a abordar um pouquinho o componente político, que eu acho que o primeiro fator de instabilidade política, à exceção da Lava Jato, que já estava ocorrendo, que bem ou mal ela teve efeitos positivos, mas ela também criou uma forte instabilidade política entre os agentes econômicos, né? Então, à exceção da Lava Jato, o outro fator de instabilidade foi o fato de que assim que a Dilma venceu, ela anunciou um ministro da Fazenda, que já não é mais, era o Joaquim Levy, que anunciou um plano econômico que era exatamente contrário ao plano econômico que ela estava divulgando durante as eleições. Então, na minha opinião, e aí, com todas as restrições que a gente possa ter a qualquer político, e sem fazer defesa desse político que eu vou citar agora, mas eu achava uma coisa interessante, algumas entrevistas do Aécio Neves dizendo, olha, isso é estelionato eleitoral, ela está fazendo o que eu disse que eu ia fazer. Isso é cômico, mas é trágico, porque é real. O Levy parecia um ministro, ele fazia tudo o que se esperaria de um ministro da Fazenda do Aécio Neves. E isso, de fato, por que eu acho que gerou uma instabilidade política? Porque no momento de crise, né, você precisa ter as forças políticas, você tem muito mais propriedade para falar disso do que eu,
mas você precisa ter apoio das forças políticas na sociedade àquele projeto. No momento que a Dilma anuncia uma política econômica contrária ao que ela prometeu, eu acho que parte do que poderia se chamar de esquerda, né, caiu em uma desilusão muito grande com aquele governo. Olha, nós estamos defendendo, afinal de contas, que projeto de governo, né? E isso, na minha avaliação, enfraqueceu politicamente muito o governo Dilma, o que permitiu o crescimento dessa onda de instabilidade. Lava Jato mais o esforço da oposição, que, como você falou, nunca se conformou, quer dizer, sempre estava levando ali para o terceiro turno, né? E aí, como é que isso impacta os agentes econômicos? Aí é uma questão muito simples. Ninguém vai fazer investimento aí, fazendo um gancho com o que você comentou, de longo prazo, num clima de total instabilidade política. Se você não sabe, dizer, a presidente que fala que vai fazer isso faz diferente, há um processo de impeachment crescendo e ganhando força na sociedade, então isso, de fato, somado à taxa de juros alta, né, à demanda em queda, aí é crise, é taxa de crescimento negativa do PIB, com certeza não há outra consequência para esse quadro. Não, é engraçado, né, dentro da nossa tragédia, ou da tragicomédia, é que os agentes políticos que produziram inicialmente a crise foram descartados ao longo dela, quer dizer, havia aquela ilusão deles ocuparem. E, de novo, é uma atitude meramente mercantilista. Isso. Quer dizer, eu acho que eu vou resolver tudo, que gerar uma bomba, essa bomba estoura e a curtíssimo prazo, então eu viro herói. Não, você é tão bandido quanto, quer dizer, se houve um estelionato eleitoral, e houve. Quer dizer, mas o problema é que isso é uma prática comum em toda a classe política aqui, e não é brasileira, é mundial. Você promete uma coisa e faz outra, né? E aí eu me lembro do Collor, né? Para quem ouve e tem a idade que eu tenho 50 anos de idade, vai lembrar muito bem o Collor. A campanha dele toda foi dizendo que o Lula iria confiscar as poupanças, e a primeira coisa que o Collor fez depois de eleito foi confiscar a poupança. Então, esse era o contrário, né? Ele disse que o outro é que ia fazer e ele fez. Quer dizer, isso é uma coisa completamente louca dentro da política, mas isso acontece. Quer dizer, isso aí você tem, se a gente for pegar a política mundial, ela é pautada por isso. Lamentavelmente, uma regra que vem desde Maquiavel, o que vale são as aparências, né? O que vale, como diria o bom Nicolau Maquiavel, é fazer com que as pessoas acreditem em você, que você seja capaz de alguma coisa, não aquilo que realmente você é. Então o que vale é a aparência e tal. Mas isso aí é uma outra conversa. Mas, Francisco, vamos lá, vamos tentar organizar aqui a minha cabeça. Então eu tenho um argumento, só para sintetizar as coisas que você falou até agora. Um argumento que vem lá do final do primeiro governo Dilma, aonde se dizia que para combater uma inflação que aparentemente crescia, aparentemente não, que crescia de fato, ainda lá naquele momento de 6% a 7% ao ano, assustador, porque realmente passamos aí 10, 12 anos num período de bonança, né? Chegamos a esquecer o que era crise, né? Isso é impressionante. A nossa memória, de fato, ela é muito curta aqui no Brasil. Mas, em nome disso, se gerou uma política de aumento da taxa básica de juros que provocou um problema maior ainda, quer dizer, uma atitude, e é uma prática comum dos nossos comandos da economia, isso vem desde sempre, né? Fala em inflação, a primeira coisa que se faz é criar uma recessão, porque acha que com isso a inflação vai acabar. Então, isso aí parece que nunca deu certo. Eu me lembro, eu acompanho isso mais ou menos desde o plano cruzado lá no Sarney, e nunca deu certo. Então, e no entanto, continuam fazendo a mesma coisa. Isso é impressionante. Isso é uma coisa que depois vale a pena um estudo psicanalítico dos comandos econômicos do país, né? Mas, enfim, essa crise, então, cria uma situação de instabilidade no país. Por quê? Porque ela foi gerada pelo comando político. E aí, é claro, o empresariado, mesmo o empresário bem intencionado, ele fica receoso,
Porque afinal, como então, se está aumentando uma crise econômica, é melhor então eu reduzir meus investimentos. Como desgraça a pouco é bobagem, temos aí agora, na sequência da eleição de 2014, uma crise política que foi alimentada e se mantém até hoje, e aí é que o empresário tira o pé mesmo. Isso. Quer dizer, aí agora já não tem mais, quer dizer, agora qualquer um vai afirmar, e eu confesso, não tenho nem como dizer o contrário, de que por como eu vou investir, se eu não sei nem se a lei vai ser seguida. Isso. Quer dizer, isso é um problema sério num país. Aliás, porque, e é a minha última intervenção longa aqui para eu devolver a palavra a você, já com uma pergunta, até porque vamos lembrar, né, a palavra economia, né, ela vem de oikos, né, que é casa, né, então a economia, enquanto disciplina, se a minha memória não me trai, ela começa exatamente no século XVIII, quando ao invés de administrar a casa, eu administraria o país, tanto que era uma economia política, né, então a economia por si só, na sua origem, ela já está vinculada à política mesmo. Não perfeito. Tem muito o que fazer. E aí, nesse quadro, vamos lá, está instalado mesmo. Quer dizer, agora, hoje mesmo já lemos a notícia que a organização que cuida da transparência internacional já reprovou o Brasil e cortou relações com o Brasil. Isso é notícia no dia de hoje, né, de todos os jornais. Porque o Brasil não é transparente, porque o ministro da transparência não é transparente. Não foi transparente nos seus comentários. Bom, mas dentro de uma estabilidade dessa, pela tua experiência, por tudo que você estudou, vamos imaginar, por enquanto, que na próxima semana tudo isso acabasse. Quanto tempo levaríamos para voltar a ter alguma credibilidade, para a economia voltar? Quer dizer, estamos aí realmente como alguns falam, há 2, 3 anos de recessão pela frente? Olha, Marcelo, eu sinceramente, sem querer ser pessimista, né? Eu acho que nos próximos 2 anos, para te ser bem sincero, na cabeça do empresário, eu digo do empresário assim, do grande empresário, porque o pequeno, ele está sufocado, né? O pequeno está ali tentando sobreviver e começa a vender carro, vender casa para pagar as dívidas da empresa, e esse está realmente sem capacidade de investimento. Agora, o grande empresário, eu acho que ele está esperando as próximas eleições presidenciais, para eu te ser bem sincero. Na minha cabeça é o seguinte, olha, a bagunça está tão grande no nível federal, porque o presidente é interino, está implementando mudanças econômicas que são profundas, né? Depois a gente pode falar um pouquinho delas, mas a Dilma precisa reverter só, acho que 3 ou 4 votos no Senado para reverter o processo de impeachment. Então pode ser que daqui a 160 dias todas essas reformas caiam e a gente sabe que essa guerra de instabilidade política não vai cair, mesmo que a Dilma reverta o impeachment. Então, sinceramente, eu acho que na cabeça do grande empresário, ele está esperando 2018. Ele está esperando 2018 para ver o que vai acontecer e, de repente, em 2019, ele retomar atividades, digamos assim, normais do ponto de vista econômico. Então, infelizmente, eu acho que para os próximos 2 anos, né, esse ano, 2017, 2018, 2 anos e meio, nós teremos uma recessão significativa. Não, retomar em 2019, então lá para 2020... a gente tem algum sinal, alguma luz no fim do túnel. Isso. Estamos em 2016, quer dizer, então temos aí pelo menos de 4 a 5 anos aí. Eu não quis emendar nesse raciocínio, mas que você, que é muito perspicaz e inteligente, né, emendou. Eu não quis emendar nessa consequência para não parecer que eu sou muito mais pessimista do que eu estou sendo. Mas a verdade é essa, né? Se você retoma os investimentos de 2019, os efeitos são só 2020. A gente já está chegando no final do primeiro bloco, mas aí já vou emendar, porque vou te dar, não é para você responder agora, que nós vamos terminar o bloco, mas para você pensar nas respostas. Uma, lógico, tem a ver com essas medidas, prováveis mudanças drásticas, aí, imaginando que o Temer permaneça nos próximos 2 anos para você tratar. Agora, e uma segunda, você vai citar um pouco isso no nosso segundo bloco. E a segunda questão é, corremos o risco de perdermos todos os ganhos, então, da época Lula? Quer dizer, por favor, não me responda agora, mas isso passa a ser uma temeridade. Porque, aliás, teria uma terceira pergunta também que envolve a questão de crise, tudo isso para você pensar aí para o próximo bloco,
que é o seguinte, tá? Nós estamos hoje com um desemprego, que se eu não estou enganado, está em torno de 10 ou 11% de desemprego, uma inflação que está em torno disso também, mera coincidência. Sim. Só que eu já vivi inflações de 60 mil % ao ano, já vivi taxas de desemprego, na época do Fernando Henrique chegou a quase 20%. Quer dizer, qual é a diferença dessa crise para as outras crises? Né? Essa também é uma pergunta que eu queria te fazer. Mas a gente está encerrando aqui o nosso bloco, nós já estamos aí, já chegamos no limite, já estamos com 1 minuto só, e eu queria... para o nosso ouvinte, só marcar aqui, nós estamos conversando com o Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é doutor em Economia pela UFMG e professor aqui do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Amanda Santos, Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Gonderim e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Então vamos fazer um intervalo rapidinho, já temos 3 perguntas engatilhadas para o Francisco para o próximo bloco aqui. É rapidinho, gente, 1 minuto só. Grande abraço. Sintonize qualidade. 106,3 UFOP Educativa. Você ouve agora Mãos à Obra. Você sabia que as lâmpadas incandescentes foram proibidas de serem vendidas no Brasil? Elas deverão ser retiradas do mercado até a metade de 2016. Essas lâmpadas podem ser substituídas pelas fluorescentes, que são cerca de 5 vezes mais eficientes, economizam em torno de 80% de energia e duram de 6 a 10 vezes mais que as lâmpadas incandescentes. Mas atenção! Descartar lâmpadas fluorescentes no lixo comum pode trazer prejuízos à saúde devido à presença de mercúrio na sua composição. Em Minas Gerais, existe uma empresa chamada Naturalis Minas, que presta serviço de descarte, descontaminação e reciclagem dos componentes de lâmpadas queimadas. Acabamos de apresentar Mãos à Obra, programa de educação tutorial PET Engenharia Civil. Orientação, professor Geraldo Donizete de Paula. Apresentação, Nayara Maciel Rosa. Água é vida, e vida não se desperdiça. Vazamentos são um grande foco de desperdício de água. Verifique se há aumento anormal da conta de água, manchas de umidade em paredes, pisos e lajes, acionamento constante da bomba, além do crescimento de vegetação ou de lodo em juntas de pavimentação. Seja rápido na identificação do problema e providencie o reparo. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje, com o tema da conjuntura econômica e a crise política, com Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e tem o mestrado e doutorado em Economia pela UFMG. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Amanda Santos, Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Gonderim e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Francisco, a gente terminou o primeiro bloco com 3 perguntas, né? E aí, nesse intervalo, chegamos à conclusão que vamos inverter. Vamos começar pela última pergunta, né? Qual é a diferença dessa crise para outras crises que nós já passamos? Isso. Bom, Marcelo, para falar de crises, digamos assim, do final do século XX, né, do século passado, essa crise é muito parecida com a crise que nós enfrentamos, especialmente no primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. Que seria de 95 a 98, vamos pegar assim a crise até 2000, de 95 a 2000, né? E por quê? Qual era o quadro? Ou pelo menos os argumentos, né? Fernando Henrique assumiu com compromisso de combater a inflação. Nós já tínhamos, o Plano Real foi implantado antes do Fernando Henrique assumir, né? E ele já tinha sido muito exitoso em reduzir significativamente a inflação. E você também tinha um argumento de enxugar o tamanho do Estado para que, não apenas por uma questão de eficiência, mas pelo argumento de que era necessário
estabilizar a relação dívida-PIB do Estado brasileiro. Então, enfim, tinha-se o argumento que o Brasil devia demais e essa dívida estava crescendo muito e era preciso controlar o tamanho da dívida. Então, basicamente, o diagnóstico desse período, primeiro mandato FHC, é idêntico ao diagnóstico de agora. Olha, temos pressões inflacionárias que decorrem de um crescimento grande dos gastos do Estado. Então nós temos que reduzir os gastos, porque além de combater a inflação, a pressão inflacionária, nós precisamos estabilizar a relação dívida-PIB. E os instrumentos para chegar a esses dois objetivos também são muito semelhantes, né? O governo, além da taxa de juros elevada, que a gente já falou, o governo propõe uma forte redução de gastos para alcançar o que ele chama de superávit primário. Para quem não está nos escutando, né, e não conhece esse conceito, superávit primário é um cálculo que o governo faz. Ele pega as receitas dele, principalmente que vem dos impostos, né, e subtrai dos gastos que o governo tem, à exceção dos pagamentos dos juros e do serviço da dívida pública. Então, quanto é que eu gasto? É a mesma coisa a pessoa está lá no seu orçamento e todo mês ela paga R$500 de juros para o banco. Ela fala, não, eu quero saber se eu estou no positivo ou no vermelho, sem considerar os juros que eu pago para o banco. Ela faz uma continha simples. Meu salário menos os gastos, né? Por que esse conceito é importante? Porque se o governo consegue um superávit primário, significa que ele tem uma sobra financeira de dinheiro para ir abatendo, reduzindo a dívida pública, né? Seja pagando juros, seja pagando o principal dessa dívida. Então, por isso que fala-se muito no conceito de superávit primário. Muito bem. Agora, quais são o que é a experiência recente, nem tanto, mas, enfim, a última experiência desse tipo de política nos mostra? O governo Fernando Henrique, em todos os seus anos, que foram, vamos pegar aí, 8 anos de mandato, ele conseguiu fazer o chamado superávit primário em apenas um ano. Em todos os outros anos, ele não conseguia. Ele sempre fechava no déficit primário. Quer dizer, ele, pegando o que ele arrecadava, menos o que ele gastava, sempre fechava no vermelho. A relação... Ele combateu a inflação, ficou estável. Ok. Mas a relação dívida-PIB, esses dados são amplamente disponíveis, as pessoas podem consultar, enfim. A relação dívida-PIB do governo brasileiro, durante o período do FHC, ela aumentou em vez de diminuir. E aumentou, ela foi crescente. Todo ano ela não foi oscilando, aumentava um, diminuía no outro, não. Ela foi aumentando todos os anos. E o interessante, aí recordando de novo, se eu estiver exagerando nas referências aos políticos, você político corrija. Nada é exagero, mas enfim. Mas é outra coisa que eu achava assim curiosíssimo, principalmente os mineiros vão lembrar do Itamar Franco, que já é falecido, mas no primeiro mandato do FHC, ele tinha sido presidente e foi governador de Minas Gerais, né? Uhum. Então ele dizia, aí teve uma questão lá de privatização da CEMIG, ele bateu o pé e disse que não, e chegou a colocar a polícia lá em torno, a polícia do Estado em torno lá do Palácio da Liberdade, né, o Palácio do Governo de Minas, enfim, mas fora o teatro, ele dizia uma coisa interessantíssima, falava assim, olha, esse é o único governo que privatiza, quer dizer, que vende o patrimônio e a dívida aumenta. Isso é irreal, isso é inacreditável. E isso também é correto. Quer dizer, de novo, aquela coisa, é cômico, mas é trágico, né? Então o governo implementou um programa de privatizações, o maior da história brasileira, né? Conseguiu privatizar, conseguiu vendas, sem entrar no mérito se os valores foram expressivos ou justos ou não, né? Mas ele vendia patrimônio e a dívida aumentava. Aí vinha a pergunta, mas como é que pode? Como é que pode um governo estar cortando gastos, aumentando os impostos, privatizando? É como se eu estivesse vendendo meu carro, minha casa, alugando os meus vinis antigos e mesmo assim a minha dívida está aumentando? O que é isso? E aí a explicação, voltando a ela, o pessoal acha que o pessoal vai achar que eu tenho um caso de amor com essa variável econômica. Mas voltando a ela, a questão é a taxa de juros. Porque a Selic, ela determina o volume
de juros que o governo paga da sua própria dívida. Isso é um contrassenso, mas também é real. É bom que as pessoas entendam isso. O governo é o único agente na sociedade que tem o poder de determinar os juros da própria dívida, que é a Selic. Quer dizer, eu não tenho, a empresa não tem, a gente depende dos bancos, né? Mas no que diz respeito à dívida pública, o governo impõe, ele determina a sua taxa de juros. E na época do governo Fernando Henrique Cardoso, aí vamos entrar numa diferença para a crise atual, né? Que aí me dá um pouco de esperança, me dá mais otimismo. Ela chegou a quase 40% ao ano. Pois é, eu me lembro disso, que as pessoas estão reclamando muito de inflação, de taxa Selic, etc. E eu me lembro do governo Fernando Henrique, a taxa Selic era isso, era quase 39 ou 40, alguma coisa assim. Isso. Então, você imagina uma taxa de juros que todo ano, 40% da dívida, ela se acrescenta, ela aumenta em forma de juros. E quando o governo não tem dinheiro para pagar os juros, o que ele faz? Ele faz mais dívida. Então, ele pega dívida para pagar os juros. É o que a gente chama, até a imprensa usa isso muitas vezes, é a rolagem da dívida pública. O que é rolagem? É empurrar com a barriga literalmente? Mas não é não pagar. É você se endividar mais para pagar juros da dívida. Então, pegar um empréstimo para pagar os juros. Isso, exatamente. De um outro empréstimo. Então, isso aconteceu no governo Fernando Henrique, assustadoramente eram índices de rolagem da dívida altíssimos. Só me situa rapidamente para ver se eu não estou perdendo o raciocínio, o seu raciocínio. Temos então um governo que privatizava. Essa privatização, você vende-se empresas públicas, em tese você faz caixa com isso. Só que, surpreendentemente, apesar de fazer caixa, a dívida só aumentava. A dívida aumentando, então, havia um processo inflacionário, né, que acompanhava ou era reflexo dessa dívida? Mas esse processo inflacionário, ele era controlado pela taxa de juros elevada. Sim, mas aí, então aumentava-se a taxa de juros elevada, que até a inflação era controlada, porém, aquela dívida que estava lá, ela aumentava mais ainda por causa da própria taxa Selic. Exatamente. E que no final, então, o que fazia segurar a inflação, e segurava até um certo ponto, que eu me lembro da inflação estar batendo 20%, 20 e poucos por cento, né, ao ano na época do Fernando Henrique. Lógico, não era os 60.000% do ano de 1985, quem é vivo lembra disso, tá? Do governo Sarney, mas era uma inflação bem mais alta do que tem hoje. Isso também é real. Exato. Os números são verdadeiros. Mas então essa taxa Selic segurava até uma inflação na ordem dos seus 20 e poucos por cento, porém, fazia uma dívida pública subir assustadoramente, anulando completamente todo o caixa feito com as privatizações. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, então todo o trabalho foi jogado fora. Era enxugar gelo. Isso. Literalmente. Literalmente enxugar gelo, né? E aí, o que acontece? Hoje, o quadro que está sendo proposto é o mesmo. A única diferença é a questão dos impostos, que esse governo interino Michel Temer vai enfrentar muita dificuldade para aumentar impostos, porque, digamos assim, a sua base de apoio, aquela campanha lá do pato, né, que não quer pagar o pato, a base de apoio, grande parte dela é radicalmente contra o aumento de impostos. Então ele está propondo reduzir gastos fortemente, privatizações até agora, digamos assim, parciais, né? Algumas questões assim, vamos deixar a Petrobras, vamos segurar os investimentos da Petrobras no pré-sal e abrir esses investimentos às multinacionais, então não seria privatizar a empresa, mas vender um ativo desta empresa, né? Que é o pré-sal. Agora, o alento da crise atual, se é que a gente pode dizer assim, é exatamente de novo a taxa de juros, é como você colocou. Na época do governo Fernando Henrique era 40% ao ano. Então o impacto sobre a dívida era assustadoramente grande. Com o passar dos anos, nos últimos 10, 12 anos, nos últimos 10 anos, essa taxa de juros chegou a estar em 8% ao ano, né? Atualmente está em 14%. Então o impacto sobre a dívida pública ele será menor do que o impacto que ocorreu na última crise, né? Então nós temos uma expectativa de que a relação dívida-PIB cresça menos do que anteriormente ou até possa ser estabilizada, né?
A questão importante é que a relação dívida-PIB é assim, é a dívida no numerador e o PIB no denominador, né? Para cada 1% do PIB, quanto é que eu devo? Essa é a relação dívida-PIB. Se nós continuarmos com uma taxa de crescimento negativa do PIB, isso significa que o denominador vai diminuir. Ou seja, se a recessão for muito profunda, a nossa relação dívida-PIB ela vai aumentar, apesar dos cortes de gastos. Então, novamente, o governo tem que dosar a mão com uma matemática simples. Ele tem que entender, olha, taxa de juros elevada e corte de gastos expressivo pode levar, associado à conjuntura política complicada, pode levar a uma recessão tão profunda que a relação dívida-PIB não será estabilizada com os cortes de gastos que nós estamos fazendo. Voltaremos a enxugar gelo. Voltaremos a enxugar gelo. Ou até pior, porque com os cortes de gastos você está... O que se fala em cortar gastos? Muitas das vezes é demitir, pura e simplesmente. Então você vai aumentar o desemprego, vai aumentar menos dinheiro sendo injetado na economia, menos dinheiro circulando. Então... Exatamente. Tanto que é muito interessante... o eufemismo que tanto o Meirelles, o atual ministro da Fazenda, como o provável presidente do Banco Central, não sei se ele já passou pela sabatina do Senado, que o nome dele é difícil, eu nem sei como se pronuncia aquele nome, mas era o economista-chefe do Banco Itaú. Os dois estão usando o seguinte eufemismo: o combate à inflação ele vai reduzir as pressões que existiam para a própria inflação do mercado de trabalho. Então, é exatamente isso. Até um artigo que o futuro presidente do Banco Central escreveu para o Estadão, né? Ele usou exatamente essa expressão. O combate à inflação irá reduzir as pressões, ou passa pela redução das pressões do mercado de trabalho sobre a própria inflação. Isso é um eufemismo para desemprego. Então eu achei interessante como é que eles criaram uma... Ou seja, vamos botar muita gente na rua na esperança, a mesma esperança da época do Sarney, da época do Collor principalmente, de que, gerando uma baita recessão, uma gigantesca recessão, a inflação caia, a economia fique mais calma. Isso. Só que no Brasil parece que todas as experiências disseram o contrário. Isso, exato. Parece que a experiência não tem valor aqui no Brasil, mas enfim. Pois é. Agora um desabafo. Mas você está correto. Agora o seguinte, o que é muito curioso, em alguns momentos eu discuto conjuntura econômica com os meus alunos. E eles perguntam, mas Chico, por que o governo faz isso então? Né? Se os efeitos já estão colocados, se a experiência está aí, existe, né? Por que o governo faz isso? E eu costumo citar para eles uma frase que era de um professor meu, que quando eu fazia a mesma pergunta, enquanto aluno, ele respondia o seguinte: Chico e colegas, prestem atenção, não existe política econômica melhor ou pior. Existe política econômica que atende os interesses do grupo A e política econômica que atende os interesses do grupo B. Então ele dizia, uma política econômica sempre tem os vencedores, sempre tem algum vencedor. Pode ser que esse vencedor não seja a maioria da sociedade. Pode ser que os vencedores representem um grupo muito pequeno da sociedade, mas sempre existe um vencedor para a política econômica. Então a tarefa de vocês, a pergunta, né, ou a tarefa nesse caso, não é por que a política econômica é melhor ou pior do que a outra, e mesmo assim, ele dizia, vocês têm que identificar qual é o grupo vencedor de determinada política econômica. Porque os perdedores já estão muito claros. Quem perde está muito claro. A questão é, quem ganha? Né? E aí, para fazer um gancho com a questão política, quem ganha é o grupo na sociedade que, de fato, detém o poder político. Mesmo sendo uma minoria quantitativa, ela consegue impor uma política econômica que vai atender aos seus objetivos a despeito dos custos que grande parte da sociedade vai ter. Né? Então, eu acho que isso explica bem o porquê que no Brasil a experiência não conta, por que a gente faz determinadas políticas divulgando um resultado, mas já sabendo que o resultado será outro.
É isso. Então eu fico pensando a questão do quem ganha aí, mas antes da gente cair nas duas outras perguntas que ainda faltam, se são 2 endereços na Avenida Paulista, né? Um prédio que parece uma pirâmide meio assim, e um outro prédio lá que responde por uma federação. Aliás, os 2 prédios respondem por federações, só que umas envolvem empresas que produzem e outras que mexem com dinheiro. Eu não sei se são esses 2 endereços. Eu acho que é o segundo endereço que mexe com dinheiro é que ganha nesse negócio. Olha, eu acho que o seu palpite é quente, viu? Eu apostaria nesse uma Federação Brasileira de alguma coisa. Eu apostaria nesse mesmo endereço. Esse endereço ganha, né? Esse endereço, com certeza. É o único que vai ganhar. O poder político está lá. Se existe até o presidente do Banco Central pode vir dele, inclusive. Com certeza. Eu até brinco que se existe um Deus mercado, a Meca, a igreja, é lá. É nesse endereço aí que você citou. Acho que o pessoal que quiser conhecer o Deus Engraçado, mercado... estão fazendo protesto no endereço da pirâmide, quando na verdade deveria ir para o outro endereço. Né? Isso, exato. Estão fazendo no endereço errado ainda por cima. Exatamente. Tá certo, mas tá bom. Mas continuando, até porque a nossa querida Gabriela já fez sinais ali transcendentais dizendo que o tempo está correndo. Que pena. Não, mas calma, ainda temos acho que uns 7 minutos pelo menos aqui de conversa. E aí temos ainda... Então, nesse momento de recessão intensa, eu acho que a resposta à segunda pergunta dá. Então, corremos um risco realmente real de perdermos os ganhos da época do governo Lula. Sim. Pelo menos alguma perda vai ter. Sim, isso com certeza. Eu acho que existe um ganho, talvez, do governo Lula que nós não vamos perder, mas é mais intangível, que é o seguinte, o pessoal usa uma expressão, a ascensão da classe C, que querendo ou não, tem várias críticas, etc e tal, mas vamos usar porque eu acho que todo mundo compreende o que é isso. Essa ascensão, eu acho que uma parcela da população, ela foi incluída num mercado de consumo que antes ela não participava, e eu acho que essa população, isso vai passar a ser uma pauta política importante desse segmento, sabe? Se as perdas forem tão grandes a ponto de que essa população volte à condição de exclusão desse mercado consumidor, eu acho que isso vai gerar protestos expressivos na sociedade, que não necessariamente vão ser protestos como os de junho de 2013, né? Manifestações, enfim, mas eu fico muito receoso da questão assim, o excluído normalmente ele vai se manifestar num contexto de enorme repressão. Inclusive ontem foi anunciado, né, que o Gabinete de Segurança Militar agora tem o principal objetivo de monitorar os movimentos sociais. Eu achei isso assim, eu fiquei estarrecido com essa notícia. Quer dizer, que você pode até ter esse objetivo, né? Mas a situação está tão assim escancarada que isso é anunciado tranquilamente. Não, o objetivo aqui é monitorar os movimentos sociais. Me lembro os 21 anos de uma certa ditadura militar, né? Quer dizer. Assim, é um negócio para mim estarrecedor. Então, em outras palavras, esse pessoal da classe C, se voltar a ser excluído e se voltar a se organizar para se manifestar, ele vai ser fortemente reprimido. Então, eu acho que esse gostinho que os excluídos tiveram, gostinho é um reducionismo muito grande, mas essa sensação de empoderamento que os excluídos tiveram durante os últimos 12 anos, ela é algo que acho que não vai se perder. Eu acho que ela vai se transformar em indignação, em revolta, quando as perdas econômicas ameaçarem esse status quo. Agora, os ganhos econômicos, certamente, nós corremos um forte risco de serem anulados. Até porque, só complementando, pelo pouquinho que eu conheço de história e de política, uma coisa é você ter um grupo excluído sistematicamente, outra coisa é um grupo que era excluído, aí ele passa a fazer parte da inclusão e ele ser excluído de novo. Aí, como diria o outro, buraco é muito mais embaixo, quer dizer, não é uma reação que é a da primeira, do eterno excluído. E aí vamos cair, então, na primeira pergunta, apesar que você já tocou em vários aspectos dela, dessas medidas do governo interino do senhor Michel Temer, quer dizer, qual é a dramaticidade dessas medidas, quer dizer, que grau de intervenção é esse? Queria que o tempo lamentavelmente é curto, mas você citasse alguma coisa. Você já citou vários aspectos, mas... Então, esse governo está se pautando em duas coisas, fundamentalmente. Uma é o corte expressivo do gasto público, com o objetivo de fazer uma economia para pagar juros da dívida
E o segundo argumento é aumentar a eficiência da economia. Por isso que eu até brinquei com Deus mercado. A gente tem até essa... Existe uma expressão na teoria econômica, você vai me permitir essa... Apesar do tempo exíguo, Marcelo, mas brincar, tem uma expressão que chama assim, leiloeiro do mercado. O que é esse leiloeiro do mercado? Seria uma entidade metafísica que vai determinando a melhor alocação dos recursos quando o mercado atua livremente. É a mão invisível do Adam Smith, né? E a gente brinca, olha, existe uma grande parte da teoria econômica que acredita, se você deixar esse leiloeiro atuar livremente, o mercado vai conduzir a economia a uma situação ideal para todos, trabalhadores, empresários, etc. Basta, e o que é reduzir o gasto público? Significa assim, vamos tirar o Estado da economia, porque quando o Estado está gastando muito, nós estamos atrapalhando esse leiloeiro, esse Deus mercado, a atuar. Acontece que existe uma outra parte da teoria econômica, existem umas evidências empíricas gigantescas. O Piketty, com aquele livro dele recente, O Capital do Século XXI, ele é um livro assim, que eu até não acho tão bom como se vende, mas ele foi muito feliz em reunir evidências empíricas de vários países para mostrar o seguinte: nos períodos em que o mercado atuou livremente, foram os períodos onde a renda mais se concentrou. Então o mercado, ele não é distribuidor de renda, ele não é um mercado que é igualitário. Ao contrário, ele é um mercado que concentra a renda, que aumenta as desigualdades, que, enfim, aumenta o hiato entre ricos e pobres. Então, a minha grande preocupação é que essa saída do Estado da economia, ela vá levar a economia brasileira a um ponto que já está mais do que demonstrado pelas evidências empíricas, que não é um ponto ideal para todos. De novo, é um ponto ideal para poucas pessoas. E é isso que eu acho que esse corte de gastos significa ou significará na prática para os brasileiros. É um aumento da desigualdade de renda e patrimônio, infelizmente. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Como sempre, né? Quando você está aqui, tem que ser uns 15 programas, porque não tem condição. Aqui é muito assunto. E é engraçado, você falou agora, o último comentário, eu me lembro de um pensador francês do século XIX, Alex de Tocqueville, quando ele, com o fim do absolutismo e o surgimento de uma coisa nova para ele chamada democracia, né? A democracia, pelo menos essa contemporânea que a gente conhece, ele detectou já um problema. Ele falou, olha, se a democracia funcionar sozinha, ela vai levar a gente para o absolutismo de novo. Então parece que a lógica é mesmo. Quando tudo funciona sozinho, vai dar errado. Quer dizer, aí só para terminar, eu me lembro da frase do Montesquieu, lá em 1752, no Espírito das Leis, a diferença entre independência e liberdade. Ele falou, independência é quando todos agem dentro de regras que todos concordem. E liberdade é quando todos agem de qualquer maneira. Só que quando você age de qualquer maneira, você pode até ter liberdade, mas todos vão perder a independência. Com toda certeza. Muito bom. Essa é a moral da história. Eu acho que todo mundo já está dizendo isso há tantos séculos, parece que a gente não aprende. Francisco, obrigado. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Marcelo. Muito Mais obrigado. uma vez esclarecendo para a gente inúmeras coisas. Nós tivemos aqui Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é mestre e doutor em Economia pela UFMG e é professor da Universidade Federal de Ouro Preto no curso de Ciências Econômicas. Lembrando que o nosso programa tem a produção da Amanda Santos, Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, a sonoplastia do Cimei Golderim e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista.